Se nós olharmos os livros teocráticos do Antigo Testamento, ou seja, os livros onde Deus era o Senhor, o Rei, o guia do povo, você vai encontrar no livro de Josué, Juízes e o livro de Rute. Você vai encontrar onde a teocracia era o sistema de governo do povo de Deus. Se você olhar também, entra o período monárquico, quando o povo pediu um rei, e Samuel foi o porta-voz do povo. Então nós podemos separar 3 livros: 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. E tem os livros da restauração do povo: Esdras, Neemias e Ester. E nós estamos tratando em um período histórico dentro do livro de Josué, o período teocrático. O povo estava se formando em nação. O povo estava querendo alcançar a terra prometida. E a palavra de Deus nos fala, mais de 69 vezes, o escritor de Deuteronômio repetiu a promessa que Israel viria um dia possuir, herdar a terra que lhe fora prometido. 69 vezes somente no livro de Deuteronômio. Então nós podemos ver que dentro desse contexto, a progressão de um povo escravo foi passando por períodos que eles foram amadurecendo até o ponto de conquistarem a terra prometida. Nós sabemos também que pela palavra do Senhor, eles saíram do Egito carregando a arca da promessa, e dentro da arca da promessa existia algo que eles preservavam e muito. Inclusive quero fazer uma pergunta, os irmãos respondam conforme o conhecimento de cada um. Alguém já assistiu aquele filme Indiana Jones em busca da arca? É do tesouro, Arca Perdida, né? Se eu não me engano, quem assistiu? Dentro da arca, eles tinham um mistério, que aquele poder poderia tomar conta do mundo. Quem tomasse conta daquela arca ou descobrisse aquela arca, poderia governar todo o planeta. E dentro da arca, irmãos, lá existia 3 coisas. Primeiramente, as tábuas da lei. Existia também o maná, uma porção do maná para poder simbolizar que Deus, Ele provém do alto o alimento, independentemente de ser plantado. E também dentro da arca tinha a vara de Arão, o cajado de Arão, que simboliza o quê? O cajado de Arão é como se fosse um pedaço desse toco. Vamos fazer uma analogia. Aqui é a vara de Arão. A vara de Arão começou a brotar sem ter contato com a terra. Ela começou a dar flores sem ter contato com o solo. Então Deus também, Ele provê, mesmo na terra seca, mesmo no deserto, mesmo em um galho aparentemente morto, Deus tem poder para prover. Se o maná vem do alto, Deus tem poder lá do alto. Se a vara de Arão floresce, mesmo sem estar em um pé de árvore, Deus tem poder sobre a escassez. Deus tem poder sobre todas as coisas. E as tábuas da lei? As tábuas da lei indicavam que o povo deveria seguir somente a palavra de Deus. Então, para poder ficar fixo na mente dos irmãos, o que tinha dentro da arca da aliança? 3 coisas, vai lá. As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. O maná provendo de cima, a vara de Arão provendo de baixo, e a lei centralizando a palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Então nós podemos ver que o maná, a vara de Arão, a palavra é alimento, é poder, tanto que vem do alto quanto que vem de baixo. Nosso Deus tem capacidade de assim fazer. Então nós podemos ver que dentro do cenário, a palavra nos fala a respeito do tabernáculo também, que foi uma progressão do povo. O povo não tinha onde adorar, eles começaram a adorar no tabernáculo. E lá no Egito, aquele sangue que foi passado nos umbrais da casa, simbolizava o sangue do cordeiro. Onde o anjo da morte passasse, ali tinha o sangue no umbral da casa, ele não entrava para poder matar.
Ali foi a simbologia ainda no Egito, ou seja, lá no Egito tinha uma tipificação de Cristo, o sangue que salva. Também a terra de Canaã tem uma outra tipificação, a promessa, a herança, a Canaã prometida, a Canaã que vai vir do alto, os novos céus, novas terras. Então, tanto no Egito quanto na busca da terra prometida, nós vemos o povo de Deus caminhando em busca de Cristo. No Antigo Testamento, de forma simbólica, almejando o Novo Testamento. A Canaã simbólica, ela é uma promessa para todo crente fielmente que crer no Senhor Jesus. Então, se nós olharmos esta parte da história do povo de Deus, nós podemos entender que o livro de Josué, ele trata desse momento histórico, onde Deus é o Senhor, Deus é o que provê, Deus é o que faz. Irmãos, Israel caminhando com Deus, a vida deles não era muito ruim, mas eles quiseram ter um rei. Qual que foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul teve os pontos positivos e os pontos negativos, mas nós podemos ver que a transição desses 3 primeiros livros teocráticos para os 3 livros históricos, 1º e 2º Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, foi uma transição que essa história de Josué, capítulo 2, ainda antecede esse momento. Mas então para que o Senhor está falando isso, pastor? Porque a história, ela simplesmente só se repete. O dia que Deus tornar-se Deus, Senhor das nossas vidas, acima do que o nosso presidente, acima do que o nosso prefeito, acima dos nossos vereadores, deputados, senadores, novamente nós poderemos experimentar este novo de Deus, porque assim como o maná que vem do alto, provisão de Deus, da mesma forma a vara de Arão que veio de baixo, brotando um galho seco, como tem aquela música, em um galho seco de uma árvore qualquer, o Senhor pode fazer brotar. A vara de Arão é um simbolismo que nós estamos usando aqui para fazer com que Deus brote o seu senhorio na minha vida e na sua vida. Irmãos, tem situações que muitas vezes nós somos roubados pelos medos, pelas crises, e muitas vezes os planos de Deus não se concretizam em nossa vida. Um dos grandes motivos dos planos de Deus não se concretizarem em nossas vidas, porque muitas vezes nós não atentamos para o passado, aquilo que Deus fez na sua palavra, mas nós fixamos no nosso passado que muitas vezes foi triste, um passado de desilusões, um passado onde você sentiu falta de amparo de um pai, falta de um amparo de uma mãe. Talvez você passou muitas lutas, quebrou muita cara, e você olha para o passado e o pastor fala, olha para a palavra de Deus, para os feitos de Deus, aí você olha para a sua vida, aquilo que você fez de errado, e Deus às vezes quer cumprir uma nova época na sua vida, e muitas vezes não acontece. Então, se nós olharmos para Josué, do verso 1 ao verso 9, do capítulo 1 ao verso 9, como foi falado, Deus ele quer fazer com que o nosso passado nos impulsione em um presente, onde ele possa tomar conta de nós, assim como ele tomava conta do seu povo nas Sagradas Escrituras. Então Deus quer derramar unção nova, vinho novo sobre as nossas vidas, independentemente do que você viveu ou deixou de viver. Deus quer que você tenha um presente glorioso, mas você precisa receber esta unção nova do Senhor, sabendo que Deus quer fazer isso, porque se você ficar olhando para os seus erros do passado, você não vai ter condições de crer em um Deus forte e verdadeiro hoje. Se você teve dificuldade com seus pais, quando o pastor fala, meu irmão, minha irmã, você precisa aceitar Deus como seu pai. Você lembra do seu pai lá atrás, você fica às vezes triste, porque, pastor, meu pai me fez muito sofrimento, pastor. Deus como pai me gera algo não muito bom, mas olhe para o passado do que Deus tem feito, não aquilo que eles têm feito contigo. E se você tiver alguma mágoa, tiver algum pesar do passado, libera o perdão, porque é no perdão que o presente muda, irmãos.
Crente que é crente não carrega mágoa dentro de si. Pelo contrário, se teu irmão pecar contra ti, vai ter com teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E muitas vezes os planos de Deus não têm se concretizado na sua vida, porque você não tem colocado Deus como Senhor verdadeiro da sua vida. Ele manda até o ponto que você permite. E muitas das vezes, por você olhar para o passado e achar que você sofreu muito, você olhar para o passado, achar que sua mãe te abandonou, seu pai te abandonou, você não tinha uma casa para morar, às vezes não tinha nem comida para poder comer. Quantas vezes a sua mãe colocava aquele pouco de comida diante daquele monte de irmão, aí você olha para trás e você fica sentindo dó de si mesmo. E isso impede de Deus fazer um plano na sua vida hoje, porque achar que somos pequenos demais para as conquistas que Deus quer nos dar é a pior mentira que o diabo contou para a igreja. Nós somos o tamanho que Deus deseja. Nós não podemos nos sentir menores no sentido de ser humano. O homem mais rico do mundo, e você e eu, diante de Deus, nós somos as mesmas coisas. Mas quando você se coloca como inferior, como você se sente assim feio, às vezes você se sente uma pessoa esquisita, talvez você se sente uma pessoa, desculpe da expressão, uma pessoa ignorante. Às vezes você cresceu ouvindo coisas que hoje você fica triste pelo que você ouviu, e você tem dó de si mesmo, e isso não permite que você cresça e desenvolva o plano de Deus para o seu presente. O tempo que Deus está querendo mudar nossas vidas é para um novo tempo de conquistas, um tempo de milagres, um tempo estabelecido pelo próprio Deus, o tempo Kairos, o tempo de Deus na nossa vida, não mais o tempo Cronos. Nós acabamos com o horário de verão. Tem alguém aqui que gosta do horário de verão? O irmão Zé Valério, o irmão Stanley, você vê, se fosse uma votação, o horário de verão tinha perdido. Mas esse tempo cronológico, para nós às vezes, para mim pastor, conseguir alcançar meu objetivo, eu vou demorar 10 anos. Amém, irmãos. Mas com Deus, esse objetivo pode ser alcançado de maneira mais rápida, porque Ele vai te instruir da forma que você deve, para que você alcance os benefícios que você precisa. Então o tempo estabelecido por Deus é muito importante para nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós hoje. Como podemos manter essa unção para a conquista das novas coisas que Deus tem para nós? Precisamos nos esforçar e ter bom ânimo, irmãos. Não adianta você trabalhar igual um cavalo e não ter ânimo de acreditar que as coisas vão mudar. Pela fé, quem acredita que esse ano as coisas vão mudar para melhor? Vai lá. Tem que ser, irmãos, pela fé. Levante as duas mãos e fala assim: é isso aí, pastor, nós acreditamos que vai melhorar, porque é isso que Deus quer. Nós não podemos ficar a vida inteira choramingando, cabisbaixo, achando que a gente é mais feio do que os outros, mais pobre do que os outros, achando que a gente não dá conta. Pelo contrário, irmão, já foi a época. Cristo está em nós, somos novas criaturas, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Caímos em Adão, mas estamos em pé em Cristo. Então nós precisamos nos esforçar, muito mais do que esforçamos. Precisamos ter ânimo, muito mais do que já temos. Para quê? Para tomar posse e manter esta unção sobre as nossas vidas. Nós temos lido em Josué, como foi lido, no verso 6, né? No verso 6, olha aí, do capítulo 1. Esforça-te e tem bom ânimo. No verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso e tenha bom ânimo. Olha o verso 9, irmãos. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E no verso 18, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Dá uma olhada para o seu irmão aí do lado. Fala com ele assim: seja forte, irmão. Seja corajoso. Esse ano as coisas vão mudar.
Aí vem o hiena. Quem que é o hiena? Ah, vida, mês, ano. Esse ano vai ser pior, pastor. Pelo amor de Deus, irmão. Nós precisamos orar. Inclusive, qual que é o dia da vigília? 17? 17 de março tem vigília. Para quê? Para tirar essa nhaca de hiena, de acreditar que as coisas vão dar errado. Irmãos, mesmo que a sua fé esteja pouco, creia no Senhor Jesus, esforça-te para crer, esforça-te para ter bom ânimo, porque a fé é você professar aquilo que Deus fala, e quem tem o poder para fazer acontecer é o próprio Deus. Caso contrário, quem somos nós para poder fazer alguma coisa, se Deus não for conosco? Então, 4 vezes, no capítulo 1 de Josué foi falado isso: esforça-te e tenha bom ânimo. Como podemos manter esta unção para o ano de 2018, 2019? É assim querendo Deus. Precisamos, irmãos, ser prudentes. O que a boca fala é o que o coração está cheio. Vou perguntar, não precisa responder. Quem tem o hábito de reclamar da vida? Não precisa responder. Mas eu quero falar para você: reclamação é chiclete de Satanás. Quanto mais você reclama, pior a sua vida fica. Quanto mais você desconjura, pior a sua vida fica. Muitas vezes, as pessoas querem saber como você está. Aí você fala: vão pela fé, irmãos. Vão pela fé. Por quê? Pela fé eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Mas o que você pensa, pastor? O que eu penso nessa altura do campeonato já não me faz feliz. Então eu prefiro crer na palavra. Eu preciso esforçar para crer. Eu preciso me esforçar para ter ânimo. Eu preciso me esforçar para ser prudente. Se eu sou um homem que estou aqui na frente da igreja, culto após culto, pregando que nós precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos nos lançar, como foi colocado na leitura bíblica da viúva pobre, que entregou a sua oferta para o Senhor. Como eu posso crer diferente, irmãos? Só se eu fosse um hipócrita, para pregar uma coisa e na hora do vamos ver, viver outra. Então a prudência, ela trabalha em algumas áreas das nossas vidas, que eu quero colocar para os irmãos. A prudência, ela precisa acontecer dentro de nós, para quê? Para que nós tenhamos identidade. Sim, sim, não, não. Se você for uma pessoa muito duvidosa, você corre um grande risco de não permanecer firme na palavra de Deus. Porque na hora que a coisa apertar, você vai ter as dúvidas falando na sua mente, não a palavra do Senhor. Você vai ter que trabalhar a sua autoestima. Quem aqui se considera uma pessoa que tem uma boa autoestima? Depois quiser me procurar, pode procurar, que eu vou precisar de vocês. Pessoas que têm boa autoestima. Para que isso? Porque uma pessoa que tem boa autoestima, a coisa pode estar ruim, mas ela acredita que vai melhorar. Talvez não sei para todo mundo, mas para mim vai. Aí a pessoa fala assim: mas só para você? Não, eu estou crendo porque vai melhorar. E nesse ano, se Deus abençoar, vai ser bom para todo mundo. Mas vai depender da sua autoestima, como que você se vê, né? Você vai ter que trabalhar também seu autoconceito. Você vai ter que trabalhar e aprender a ter confiança em Deus. Você vai ter que aprender a entregar a sua vida totalmente para Deus. Chega de ficar com reservas. Chega de ficar achando que você vai com Deus até onde você quer. Vai chegar um dia que você vai se sentir sozinho e Deus vai mostrar para você que com Ele você tem tudo e sem Ele você não tem nada. Tem que ter uma entrega total. Você tem que aprender a ter obediência à palavra. Você tem que aprender a silenciar a voz do seu coração. O que nós falamos a respeito de meditação? Meditação é você inculcar na sua mente a palavra de Deus. E inculcando a sua mente na palavra de Deus, você vai conseguir acalmar o seu coração. Exemplo. Fica vendo como que funciona. Como que está a violência aqui em Nova Serrana? Não fala nada não, só pensa. Faça ideia o que está passando na sua cabeça uma hora dessa. E o desemprego, como que está? Está feio, pastor. O negócio está horrível. Se falar que está feio, adianta alguma coisa? Vamos falar que o negócio está bom? Mas como assim, pastor? Está feio? Lembra da autoestima? Pensa comigo. Nessa congregação tem uma pessoa que é muito bonita. Quem que é? Se você tiver autoestima, o que você vai falar? Eu. Entendeu? Se nessa igreja tem alguém bonito, sou eu. Aí você fala: eu também sou muito lindo.
Entendeu? Não é orgulho, irmãos, é você gostar de você. Você acreditar naquilo que Deus está falando, fazendo na sua vida. Então você precisa silenciar a voz do coração. E para silenciar a voz do coração, eu falei com os irmãos a respeito da meditação. E vou voltar semana que vem, se Deus der vida e saúde. Se você quer receber um conselho para acalmar o seu coração, eu tenho alguns papeizinhos aqui na frente. Se você quiser vir aqui à frente pegar, eu te entrego um no nome santo de Jesus. Mas vou falar que não tem para todo mundo não. Entendeu? Não tem para todo mundo. Quem quiser vir, pega. Conselho pastoral para a sua vida. O que responder para o seu coração quando você estiver ansioso? O que você pode responder para Deus? A palavra tem resposta. Pode pegar, meu irmão. Fica à vontade, em nome de Jesus. Entendeu? Vai lá, irmã. Não vamos fazer não. Cada um pega para si. Cada um pega para si. Porque pelo menos eu quero ver que você vai ter coragem de levantar e enfrentar a vergonha. Eu sou muito tímido, mas para pegar a sua bênção, será que você não tem coragem nem de levantar? E não tem para todo mundo não, entendeu? Eu já estou falando. Isso aqui é para você colar na sua Bíblia. Quando você estiver triste, abatido, um colega triste, abatido, uma pessoa triste, abatida, você tem uma palavra para acalmar o coração dela. Entendeu? Como enfrentar o desamparo, como enfrentar o desemprego, como enfrentar a doença. Palavra de Deus para você, para acalmar o seu coração. E nesta fé, irmãos, é o que Deus quer. Palavra para o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai vai ter muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Quando eu tiver ido e tiver preparado o lugar, outra vez eu virei e vos levarei para mim mesmo. Porque aonde eu estou, que estejais vós também. Então você vai ter que aprender, converter, santificar o seu coração, a sua mente, pela palavra de Deus. Se eu te perguntar, como que você está hoje? Você está com medo? Entendeu? Está sem desejo de participar dos cultos na casa do Senhor? Você está precisando de uma orientação, você está passando um momento de crise, um momento de raiva. Você está com inveja do ímpio que prospera, e você que é crente, às vezes está numa luta que só Deus para ter misericórdia. Você talvez que esteja cansado, desanimado. Isso aqui é para acalmar o seu coração, irmãos. Para acalmar o seu coração. E a palavra de Deus nos fala: escondi no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Isso aqui é para você parar de ficar pecando. Deus não gosta de mim. Você não fala com ninguém, mas na sua mente, Deus sabe. O ímpio nunca foi na igreja. Ele prospera. Eu todo culto, toda visita, toda vigília, eu estou lá, eu estou numa penúria que só Deus vai ter misericórdia. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Cola na sua Bíblia. Tem mais uns últimos aqui, se acaso alguém desejar, até o final do culto, pegue-o em nome de Jesus. Então a nossa necessidade de santificação, ela é emergente, porque nós precisamos aprender, converter e santificar a nossa vida em Cristo Jesus. Por isso que nós temos falado sobre esse livro de Josué. Esse livro, irmão, é um livro que trata de muitos contrastes. Se você pudesse dormir na casa de alguém, se você pudesse ser hóspede na casa de alguém, você queria ser hóspede na casa de Raabe, Dalila ou Jezebel? Quem conhece Raabe aqui? Raabe. Dalila, alguém conhece Dalila? E Jezabel? Quem conhece Jezabel? Quem que era Jezabel? Mulher do rei Acabe. Perseguiu muito Elias e Eliseu. Fizeram esses homens sofrerem muito. Se você pudesse passar uma noite em uma dessas casas, qual você passaria? Na casa de Raabe, uma mulher prostituta, mal vista pela sociedade, que traiu o seu próprio povo. Dalila, mulher, não diz a profissão dela, mas ela era amiga de príncipes e ajudou o seu povo, enganando quem? Sansão. Se você pudesse passar uma noite na casa de Jezabel, mulher, rainha, casada com um rei, governou o seu povo, em qual dessas três casas você queria passar uma noite de hóspede? Então vamos falar na casa de Raabe.
Vamos supor que vocês me veem entrando, passando, parei o carro, estou sem a Ana Paula, sem a Ana Júlia, e eu olho para um lado, olho para o outro, e entro na casa de uma prostituta. Passo a noite na casa daquela prostituta, conversando a noite inteira com ela. No outro dia, eu saio, cheio de olho, e venho para a igreja cultuar com os irmãos. Mas você sabe que o olho de Deus está em todo lugar, e o do fofoqueiro também. Eu vi o seu pastor entrando lá no prostíbulo. Como eu explicar? Então o livro de Josué é um livro de contrastes. Por mais que nós saibamos da palavra, entrar na casa de Raabe não é um bom negócio para um homem de Deus. Mesmo sabendo que no capítulo 2 do livro de Josué, abra sua Bíblia, nós vamos entrar nesse capítulo, você vai encontrar Josué mandando 2 espias para espiar as terras novamente. Só que Josué fala, em especial, observa a terra de Jericó. Ali você dá uma olhada com mais carinho. E chegando naquela terra, eles olham para o lado, olham para o outro. E aonde que eles vão? Para a casa de Raabe. Como nós sabemos que prostituição hoje é mais aceito do que antigamente. Por mais aceito que seja, mesmo assim é algo que ainda traz espanto para algumas pessoas. Então a Raabe morava em cima das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, alguém já ouviu falar das muralhas da China? Algo maravilhoso, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né, e do mundo contemporâneo. Dá para poder passar um carro lá em cima. As muralhas da China. Eles estavam até querendo fazer isso aqui no Brasil, imagina, fazer um muro em torno da fronteira do Brasil. Nós não temos cacife para isso, mas a China teve, Jericó também teve. Então Raabe morava ali em cima. Por que ela morava ali em cima? Porque nós sabemos que para uma prostituta não era legal ela morar no meio do povo. Prostituição era uma, entre aspas, profissão severamente reprimida, tanto pela cultura judaica, até mesmo pelos outros povos, porque a prostituição é algo mal visto perante Deus e perante muitos povos. Ah, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Isso vem do contexto de cada um. Mas no texto bíblico nós podemos abrir a Bíblia. Você está em Josué, Deuteronômio. Deuteronômio faz parte de qual grupo de livro? PEN? Então você vai nos 5 primeiros livros da Bíblia, um anterior a Josué. Você vai encontrar, no nome santo de Jesus, no capítulo 23, o verso 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 23, (17 e 18). Amém, irmãos? Deuteronômio 23, 17 a 18. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Em outra versão da Bíblia, diz o seguinte: não haverá entre os filhos de Israel nem homem nem mulher que se entregue à prostituição no serviço do templo. Não trarás o salário de prostituição, nem de homem, nem de mulher, à casa do Senhor teu Deus, em pagamento de algum voto, porque a ambos o Senhor teu Deus abomina. O que o texto bíblico está querendo dizer? Você fez um voto, e você tirou esse dinheiro
vendendo o seu próprio corpo. Vamos supor que você chega aqui com uns R$2.000 e vai trazer para a casa do Senhor. A Bíblia fala, não faça isso. Não faça isso. Porque nenhum dos filhos de Israel é permitido ter essa atitude. Em qual outra situação que você vem trazer a sua oferta que Deus fala para você não trazer? Se tiver de mal com outra pessoa. E muitas vezes, às vezes eu até penso que tem crente que prefere ficar de mal dos outros para não ser dizimista fiel na casa do Senhor. Anos e anos brigado com os outros. Eu até estava falando, a mesa da ceia está voltando copinho cheio. E às vezes a igreja está com os membros todos dentro da igreja. Precisamos nos santificar diante de Deus. Porque, caso ao contrário, nós não podemos permanecer brigados. Quanto tempo que deve demorar uma briga de um irmão? De um dia até o pôr do sol. E antes do sol se pôr, resolva com teu irmão. Então Deus fala, se você vir com a tua oferta, brigado com teu irmão, primeiro vai lá e faz as pazes. Deixa sua oferta de lado. Depois que você fizer as pazes, você traz sua oferta e coloca na casa do Senhor. Porque caso contrário, Deus não aceita esse tipo de oferta. Então, irmãos, o que é prostituição? Prostituição é relação sexual por dinheiro. A prostituição pode ser definida como a troca consciente de favores sexuais por interesses não sentimentais, nem afetivos ou prazerosos. Ou seja, dentro do contexto bíblico, esta era a condição de Raabe. Toda prostituta era banida da própria família. Seus familiares nem podiam conversar com ela. Era mais ou menos como se fosse um leproso. Ela ficava banida. Raabe morava lá nas muralhas. Não é porque lá era o melhor lugar, é para que ela não ficasse no meio do povo. Lembra da passagem dos 10 leprosos? Eles ficavam afastados, vivendo da comiseração alheia. Raabe vivia da venda do seu próprio corpo. Então, duas classes muito discriminadas na cultura judaica eram os leprosos e as prostitutas. As prostitutas não podiam cobrir o rosto. Só mulheres casadas e moças que poderiam andar de véu ou com o rosto cobrido. Lembra da carta de Coríntios? Que as prostitutas, o que eles faziam com elas? Raspava a cabeça. Se você topasse com uma mulher com a cabeça raspada dentro da igreja, aí Paulo fala, não é por esse caminho. A igreja tem que agregar a pessoa, não espantar as pessoas. Aí a igreja veio quebrando esses princípios, mas isso lá em Corinto. Então nós podemos ver, irmãos, que ela morava sobre um muro, verso 15 do capítulo 2, em nome de Jesus, de Josué. Esse livro de Josué vai dar muito pano para manga ainda, porque nós vamos trabalhar de maneira mais lenta, mas vamos aproveitar mais os detalhes do texto, para que possamos crer naquilo que estamos falando, não porque o pastor está falando, mas porque eu estou lendo, estou estudando, estou aprendendo, e o Espírito Santo está me revelando. Capítulo 2, verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque ali foi o lugar que eles conseguiram passar a noite. E logo que o rei ficou sabendo, mandou 2 fofoqueiros, 2 espias, chegaram na casa de Raabe. O rei mandou falar contigo que chegaram 2 homens aqui. Raabe também não era boba. Ela mandou os 2 espias que vieram de Josué esconder no eirado da casa, no telhado da casa. E quando os homens começaram a conversar com ela, ela passou um 7-1 nesses homens do rei. Mas eles vieram mesmo, mas não sabia de onde eles vieram, não sei quem que eles eram. Se vocês apertar o pé, eles foram por ali. E os oficiais foram atrás desses 2 homens. E logo se fecharam os portões, e ali eles ficaram a noite inteira. Verso 8 do capítulo 2. Antes que os espias aceitassem, foi ela com eles ao eirado e disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando de medo. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós,
quando saíres do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, por causa do maná, em cima nos céus, e também embaixo na terra, a vara de Arão. E a prostituta? Ela sabia de todos os feitos que Deus estava fazendo desde a terra do Egito. Então, como ela ficou sabendo disso? A melhor propaganda é o boca a boca, tanto para notícia boa quanto para notícia ruim. Quero perguntar para os irmãos, qual notícia que anda mais rápida? A notícia boa ou a notícia ruim? Alguém pode me dar pelo menos um motivo por que a notícia ruim anda mais rápido? A maioria do povo quer ver a dificuldade do outro. Tem gente que até ri quando você está passando uma prova. Tem gente que fica feliz quando você está sofrendo. Então, ela morava naquele lugar. Ali ela teve que ter atitudes nobres para que ela pudesse, mais do que as palavras que ela ouviu falar do povo de Israel. O povo de Canaã estava desmaiando de medo, irmãos. Aí eu pergunto, por quê? Lá com Moisés estavam grandes, fortes, e com Josué, só 2 que foram. E o povo estava com medo. Cadê aquele gigante de Canaã? Cadê os homens guerreiros de Canaã? Estavam todos desmaiando de medo. Quem falou isso? A prostituta. E ela sabia muito bem da palavra de Deus. Ela estava antenada na palavra de Deus. E ela me faz lembrar do rico e Lázaro. Lembra que ela não podia ter contato com a família não podia ter contato com ela. Ela foi colocada para fora como qualquer outra pessoa, mas nem por isso, quando ela estava conversando com esses homens, ela esqueceu da sua família. Olha o verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Mas ela vivia abandonada, longe dos pais. O que ela me ensina? Por mais que ela estava sendo ofendida, ela sabia que Deus iria destruir Canaã. Ela lembrou da família dela, assim como aquele homem que estava no inferno lembrou da sua família. Aqueles que desprezavam, mas ela não deixou de lembrar deles. Pelo contrário, usa de misericórdia para comigo, para com meus pais, porque eu vou dar um sinal para vocês. Olha o verso 13. De que conservareis a vida de meu pai, de minha mãe, como também de meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Uma conversa de homem de Deus com uma mulher prostituta. Mas até esse ponto, você viu alguma atitude promíscua nessa mulher? Alguém viu? Ela está falando como uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Deus de vocês, Ele é do alto e é também aqui de baixo. Ele entra na luta com vocês e dá vitória para vocês. Um discurso desse na boca de uma mulher que é mal vista pelo povo, é sinal que essa mulher, ela
meditava nas palavras de Deus. Ela estava preocupada com a sua família. Ela estava preocupada com o seu povo. Olha o verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Aí eu pergunto para os irmãos: você acha que esses homens aceitaram esse conselho? Sim ou não? Mas é uma prostituta, mas está com a palavra de Deus. Deus falou na boca de uma mula. Deus está falando na boca de homens e mulheres simples, mas só falta meditar na palavra. Às vezes você chega a pedir um conselho para um irmão da igreja, o irmão te dá uma palavra de Deus, você tem que pôr sentido, irmãos. Talvez essa palavra que vai dar solução para a sua vida, talvez é esta palavra que vai resolver o seu problema. Agora os 2 espias, homens de Deus, está sendo orientado pela prostituta. Vai para o monte, esconde lá, que lá vocês vão ter condições de viver uma vida melhor, pelo menos 3 dias, depois vocês vão embora, segue o caminho de vocês. Verso 17, disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não matares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então aqui até o verso 19, nós estamos vendo um acordo, um trato, um voto entre a prostituta e Raabe, entre a prostituta e os servos de Deus. Então, se você avaliar a Bíblia, eu quero finalizar esta parte da mensagem com esta ilustração. A Bíblia, como tenho dito, o livro de Josué é um livro de contrastes. Deus poderia, irmãos, Deus poderia, para chamar para fazer a obra dele, líderes religiosos, conforme Mateus, príncipe dos judeus, conforme João 3,3. Deus poderia chamar o jovem rico para poder fazer a obra dele. Mas quem é que Deus chamou? Abre Lucas 23, nós estamos terminando. Lucas 23, 43. 23, 43. Quem é que Deus está chamando para fazer esta obra? 23, 43. Um irmão lê e o outro irmão identifica quem é que Jesus está falando. João 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para quem Jesus disse isso? Jesus preferiu lidar com os ladrões para fazer a sua obra. Em João 8:11, Jesus escolheu uma mulher adúltera para poder fazer a sua obra. Em Lucas 19, verso 9 e 10, ele escolheu um publicano, odiado por toda a nação judaica, para fazer a sua obra. Então, a Bíblia nos fala que João 8:11 diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Para quem Jesus falou isso? Para a mulher pega em adultério. Já tivesse 5 maridos, hoje o que você tem não é seu marido. Essa mulher foi e evangelizou toda Samaria. Para quem que eu estou falando? Mulher samaritana. Jesus, ele lida com os contrastes da vida. Muitos de nós que estamos aqui já fomos bêbados, ladrões, traficantes, matadores, adúlteros, traidores. Jesus
tem uma palavra para nós orarmos. Marcos capítulo 12, e pode se colocar de pé que nós estaremos orando ao Senhor. Marcos 12, verso 17. Ele poderia ter chamado Pôncio Pilatos, poderia ter chamado os reis da época, poderia ter chamado os rabinos. Não, mas ele chamou outras pessoas. Então, quando você olha para o livro de Josué, não precisa se espantar de ver uma prostituta tendo esse discurso na sua boca, porque a palavra de Deus nos fala em Marcos 2:17 o seguinte: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora toda a igreja: não vim chamar justo, e sim pecadores. Vamos lá? Não vim, e sim pecadores. Muitos de nós que aqui estamos, um dia ouvimos esta palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esta palavra é aquela que a prostituta, que não tem nada parece de prostituta, porque o Espírito Santo está fazendo uma obra na vida dela, e ela está mostrando para aqueles homens que ela tem palavra, e ela fala: eu quero que vocês também cumpram as suas palavras. Assim como eu estou sendo misericordiosa com vocês, vocês também sejam misericordiosos comigo e com meu pai e com meus parentes. Por quê? Uma das características primárias do homem de Deus é a palavra. Homem que é homem de Deus tem que ter palavra. Não é bom que faça voto, mas se fizer, cumpra. Isso é Deus falando. E essa mulher, nós vamos parar aqui, ela está terminando esse discurso no verso 19 do capítulo 2, querendo que esses homens cumpram a palavra que eles estão falando com ela. E é isso que nós queremos aqui nessa noite. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Onde eu vim, você veio, e Ele continua chamando. Feche os teus olhos. Vamos estar encerrando este culto, orando ao nosso Deus, em o nome de Jesus. Pai de amor, de infinita bondade, rendemos graças ao seu nome, porque sabemos que tu és bom, e a tua misericórdia é de geração após geração. Tem mais ou menos 3.018 anos, 3.418 anos, essa palavra que nós estamos lendo aqui, a respeito de Josué, capítulo 1, e capítulo 2 até o verso 19. Mas é uma palavra viva, santa e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Se um dia você permitir que o Espírito Santo, através da palavra, entre no seu coração, ele vai fazer uma mudança verdadeira na sua vida. Não estou falando, eu tenho 20 anos de crente, pastor, eu tenho 40 anos, você pode ter 80 anos de cristão, 100 anos de cristão, mas se você não mantiver seus olhos fitos em Jesus, observando suas palavras, a Bíblia nos fala: muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Muito crente velho vai lá para o final da fila. Crente que está chegando hoje vai ser recebido nos braços do Pai, em o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que nessa noite o Espírito Santo de Deus te dê toda a condição para que você cumpra esta palavra em seu coração. Tenha a palavra de Deus dentro de você. Eu dei esse folhetinho para que você tenha um conselho sempre que precisar, mas não ande dando cabeçada pela vida fora. Você é um filho de Deus, você tem que ter palavra, e a palavra de Deus na sua boca e na sua vida, porque assim nós aprendemos aqui hoje com os 2 espias que saíram de Josué até Canaã e conversaram, passaram a noite na casa de uma prostituta, e estão fazendo um pacto
diante do Deus da terra, do Deus dos céus, do Deus da palavra. Receba a nossa oração, receba o nosso culto, abençoa a nossa semana, prospera essa cidade, tanto, meu Pai, no lado espiritual, quanto no lado material, mas que primeiro nós possamos aprender: busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão o que, irmãos? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Esta é a oração que nós fazemos, agradecidos no precioso santo nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém?